em Atos, no capítulo 13, portanto, nos versos 16 a 25. Nós olhamos para este livro de Atos considerando que ele é uma composição dupla. Nós consideramos que, de fato, Lucas tem tanta preocupação e tanto zelo em cuidar da fé de Teófilo, que ele não apenas discorreu a respeito da vida do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, mas ele se propôs também a dar sequência ao ministério do Senhor Jesus, fazendo, e sendo necessário que nós percebamos, fazendo uma distinção muito necessária de ser percebida. O Senhor Jesus estava encarnado, humilhado, deixou a sua glória, ele veio e houve cumprimento dos eventos históricos redentivos. Aquilo tudo que as Escrituras, Gênesis, os profetas, Moisés, a lei, ora, os escritos testemunhavam a respeito do Redentor, se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus. Nós não estamos diante de um Redentor fabricado, de um Redentor que está sendo elevado a esta categoria, sem que ele fosse devida. Lucas está dizendo para Teófilo, verdadeiramente esses eventos foram cumpridos em Cristo Jesus. Eu cheguei a mostrar aqui que aqueles eventos que estão aqui descritos em Lucas no começo, no capítulo 2, que tem sido motivo mesmo de muitas interpretações e tem feito com que muitas pessoas vivam à sombra de uma expectativa de viver numa igreja exuberante, que cresce dia a dia, que se multiplica, que tem comunhão perfeita, que ora bastante. Aqueles eventos são efeitos do último cumprimento do evento histórico redentivo na vida de Cristo. Nós costumamos falar até a ressurreição, mas Lucas foi até a ascensão. E aí a igreja em Atos, no capítulo 1, no capítulo 2, ela está debaixo dos efeitos da ascensão. E isto eu já coloquei aqui no primeiro momento, me parece, quando aqui estive. Também já demonstrei, de alguma maneira, que Lucas traça um paralelo, uma estrutura, na verdade, do seu evangelho, fazendo com que esse Cristo bendito, ele vá para Jerusalém. Por que isto? Porque não apenas os eventos redentivos têm a ver com a pessoa do Redentor, com as obras do Redentor, mas eles também tinham a ver com um local específico. Ora, o Senhor Jesus, ele deveria cumprir em si, na sua pessoa, tudo aquilo que estava profetizado. Ele deveria realizar os atos que deveriam ser realizados de maneira redentiva, mas ele deveria estar no local exato para realizá-lo. Então Lucas estruturou desde o capítulo 9, não vou fazê-lo porque já o fiz, desde o capítulo 9, ele indo para Jerusalém. Contudo, é bom que nós lembremos, antes de prosseguirmos, o evangelho não parou lá em Jerusalém. O Senhor Jesus não entregou a igreja para si mesma. E nós não temos, então, ali como se fosse um trabalho de metodologias, de esforço, de afinco apostólicos apenas. O que nós temos lá é a presença real do Cristo. E aí Lucas estrutura então o livro de Atos a partir de discursos. Ele mostra que o Cristo está presente, e eu quero fazer isso ainda um pouquinho, embora que seja um resgate para aqueles que já me ouviram 2 vezes, mas me parece necessário. Por gentileza, no começo do livro de Atos, você vai observar no capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mais do que estruturar a sequência do avanço missionário, Lucas está dizendo que era necessário um revestimento. Isto não é obra apenas da igreja, isto não é obra apenas de um pastor missionário, isto não vai ser obra de apenas pessoas evangelistas, bem intencionadas, que fazem a igreja crescer. Você vai perceber aí no verso de número 4, um pouquinho acima, que a primeira ordem, antes de eles partirem, de eles serem incitados a irem no poder e receberem a capacitação, é de que eles não façam nada. Verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, há uma obra para ser feita. Esta obra precisa de um revestimento.
O que vai ser narrado a partir de agora é uma mão condutora maravilhosa, é o Senhor Jesus exaltado, mas presente no meio da igreja. E isto fica muito claro no capítulo 2, no verso de número 32. Quando Lucas está explicando aqui por boca de Pedro, num dos primeiros discursos de Pedro, que fenômeno era aquele de eles ouvirem na própria língua e entenderem o evangelho, Lucas diz que o Senhor Jesus está lá. Ele diz, verso 32, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Mas observem a sequência, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, verbo derramou, tem como sujeito esse exaltado, esse que foi colocado à destra, ou seja, o Senhor Jesus, derramou isto que vedes e ouvis. Quem está fazendo isto que nós estamos vendo e ouvindo? Quem está operando no meio da igreja? Bem, o Senhor Jesus, ele ressuscitou, mas foi embora para o céu. Nós lemos agora mesmo o texto de João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se assim não for, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos lugar e voltarei para vós outro. Ele fala de dois eventos distintos. Ele diz, vai haver a ascensão, eu vou para o Pai, mas vai haver a volta. E então nós estamos nesse momento intermediário entre a ascensão dele e os efeitos desta ascensão. Ele está lá reinando, cuidando de nós. Não basta crermos que ele é Deus, todo temor eu falo isso. Não basta sabermos que ele morreu, que ele ressuscitou. Não basta nós sabermos de escola bíblica dominical que ele está vivo. É necessário que a igreja perceba que ele está conosco no dia a dia, que ele está com a nossa fé, que ele está cuidando da igreja, que este lugar aqui é o melhor lugar do mundo para você estar nesta noite, porque o cabeça desta turma que está aqui é nada mais, nada menos do que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis exaltado. E quando nós nos reunimos, ele derrama da sua graça sobre nós. E se nós estamos falidos, fracos, temerosos, temos dificuldades para viver a vida na semana, é neste lugar que nós devemos vir. É para este ajuntamento que nós devemos vir. Nós devemos estar aqui exatamente porque ele há de nos abençoar, de nos fortalecer, a presença dele no meio da igreja, inclusive cantando com a igreja. Ele é aquele que louva o Pai, ele é aquele que, como foi orado, apresenta o culto perfeito, porque nós somos imperfeitos para cultuá-lo. Então é necessário que você tenha esta dimensão da intenção autoral de Lucas. Ele escreve Atos para mostrar a presença real, soberana do Senhor Deus. Nós não nos importamos se você não crê em Jesus. Nós não nos importamos se você não crê em Deus. Você está num lugar onde ele tem poder para endurecer o teu coração e para amolecer o teu coração. Você está num lugar onde você pode duvidar de todas as coisas. E este lugar, com a presença dele, pode te dar a convicção de todas as coisas. Então este é o lugar correto para o crente. Este é o lugar correto para o visitante. O lugar onde o cabeça reúne a sua igreja, onde esta igreja o invoca com reverência, com santo temor, com alegria, com júbilo, e onde ele responde por sua palavra, como estamos vendo agora. E Lucas está dizendo exatamente isto, ele exaltado derramou todas estas coisas, mas não apenas o efeito de eles ouvirem a pregação na própria língua, não. Ele está ali fazendo tudo, capítulo 11. Lucas vai seguir dizendo no capítulo 11, verso 21, a mão do Senhor estava com eles. Ora, você entende melhor se eu leio 19, Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos,
anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho de quem? Do Senhor, do exaltado Jesus. E aí então no verso 21, a palavra de Lucas, a mão do Senhor. Uma expressão que nos remete a Neemias, a Esdras, a boa mão de Deus estava comigo. Daquela mesma maneira, a veterotestamentária, a mão do Senhor está conosco agora. A mão do Senhor estava com eles, e muitos descrentes, crendo, se converteram ao Senhor. Então esta é uma ação do Deus Salvador, Redentor, do nosso Senhor Redentor, maravilhoso, ressurreto. É interessante de perceber, e aí eu vou finalizar esse comentário, né? Essa explicação, para que você entenda que Atos é para mostrar a expansão da igreja no Senhor Jesus, e não apenas para incitar uma igreja a tentar imitar as coisas de lá, como se nós fôssemos uma comunidade que imita a igreja primitiva. Que igreja primitiva é? Qual delas? São mais de 20 igrejas no primeiro século. Jerusalém é uma delas, a mais infantil, a mais imatura, a mais imperfeita de todas, porque ela está debaixo de um efeito maravilhoso da ascensão. Cresceu, cada alma havia temor, trazia os dízimos, oravam, mas não sabiam o que era evangelizar os gentios. Era uma igreja judia, não sabia o que era expansão missionária, teve que aprender tanta coisa, e logo, imediatamente logo, como eu vou mostrar finalizando, essa igreja diminuiu, cresceu para 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e depois ela tinha 20, 30 pessoas no seu hall de membros. Ela não é o paradigma das igrejas. A igreja do primeiro século, as igrejas são Éfeso, Gálatas, Filipenses, são tantas as outras igrejas do Apocalipse, que o Santo Espírito e a graça e a palavra e o próprio Senhor estava cuidando. Então nós não estamos atrás de imitar esta fé, que nós não sabemos por que ela está ali descrita. Às vezes deixamos de perceber que é para exaltar o Cristo, não a metodologia da igreja. Ora, aqui mesmo no capítulo 8, eu já mostrei para vocês, verso de número 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Está lá a igreja crescendo, vivendo em comunhão, partindo pão de casa em casa, crescendo absurdamente. Mas aqui levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. São 12 apóstolos. Com as mulheres deles são 24 pessoas. Com os filhos e algumas pessoas que podem ter ficado, essa igreja não passou de 30, 40 membros. Era a maior igreja da época, mas agora ela está necessitada de membros. Vou pular aqui só para mostrar isso separadamente, aos Romanos, no capítulo 15. O apóstolo Paulo vai fazer orações pedindo que eles possam fazer ofertas à igreja de Jerusalém. E ele vai dizer que estas ofertas que devem ser feitas à igreja em Jerusalém, se eu posso localizar aqui o Romanos, no verso de número 15, no capítulo 15, no verso 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício de quem? Dos pobres dentre os santos que vivem aonde? Mas aquela igreja não tinha necessitados por um pequeno tempo. Então a igreja que crescia parou de crescer. A igreja que não tinha necessitado, agora ela tem necessitados e ela está sendo objeto de ofertas. Isso tudo para mostrar que não é o mérito daquela igreja, que aquele não é um padrão para se buscar. A igreja vai crescer organicamente no cabeça. A igreja vai se mover, todo esse embasamento para esses grupos de células equivocados, para esses grupos de
familiares de crescimento extraordinário são ledos enganos de pastores descuidados, que não analisam as Escrituras como devem e ficam no afã de reproduzir aquilo que não é para ser reproduzido, e deixam de alimentar as suas igrejas e os seus rebanhos com a palavra do Senhor Deus, mostrando que o que importa não é uma igreja que cresce extraordinariamente, não são os efeitos, mas o que importa é o Senhor dos efeitos, é a presença dEle conosco, é a centralidade do culto nele. É muito interessante que, se você faz um culto centralizado em Cristo, não expande a igreja, a porta não está alargada. Mas aí, juntamente com esses movimentos de crescimento de igreja, abre-se a porta muito larga, você vem para cá para receber a sua bênção, para receber a bênção do trabalho, do dinheiro, da prosperidade. Deixa de pregar o Senhor Jesus exaltado. E aí eles acham que isso é crescimento de igreja em Jerusalém, que estão vivenciando aquele mesmo modelo, equivocadamente. Então observem, essa igreja teve que cumprir a sua missão, e ela não conseguiu cumprir, então o Senhor Deus mandou uma perseguição para que eles pudessem ir. Eles vão ser testemunha em Jerusalém, mas eles teriam que ser simultaneamente testemunha em Judeia e Samaria, e a perseguição vai levar eles, como diz o verso 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quem os dispersou? O Senhor Deus. Quem os está levando a Samaria? No capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Quem é que vai levá-los até Cornélio? O próprio Deus vai trazer visões para Pedro, visões para Cornélio, ou seja, não é um livro que descreve a obra, a genialidade, o esforço missionário, as metodologias humanas, senão uma ação soberana de Deus. A igreja vai ser arrancada de Jerusalém pela perseguição, a igreja será levada até Cornélio por causa de visões que o próprio Deus vai dar a eles. No capítulo 12, verso 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, eu li o verso 1, para os maltratar. E no verso 2 diz, fazendo passar a fio de espada a Tiago e a João. Então eles vão ser presos. O Senhor Deus vai falar com eles e levá-los mais uma vez ao progresso do evangelho entre os gentios. No capítulo 15, verso 28. A igreja de Jerusalém vai ter que ter uma reunião para aceitar gentio no meio dela. E o que vai ser necessário? Uma palavra de Tiago, capítulo 15, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Ele está falando do parecer que Tiago deu para eles, dizendo no capítulo 15, verso 12, e com toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Aqui está dizendo no verso de número 28 que Tiago falou por boca do Espírito Santo. O Senhor Deus teve que trazer perseguição, o Senhor Deus teve que usar visões, o Senhor Deus teve que falar direto na boca de um apóstolo, para que esta igreja em Jerusalém pudesse cumprir a sua missão. No capítulo 16, depois que Paulo já está enviado pela igreja de Antioquia, por favor, no verso 6, capítulo 16, verso 6, e percorrendo a toda a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Quanto trabalho essa igreja deu para a divindade, para poder fazer o que é certo. Então diz no verso de número 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo o quê? Uma visão. Foi assim, irmãos, que a igreja saiu do lugar. Foi assim que a expansão aconteceu. Não por méritos humanos, mas por uma ação de um Senhor que está dirigindo a igreja.
que veio mover a igreja para ir para a Judéia, que moveu Filipe para pregar para os semi-judeus, que depois levou Pedro. Filipe também é o primeiro pregador aos gentios, ele pregou em Samaria, e agora Pedro está com medo de ir na casa de Cornélio, está com medo de comer as coisas. Como a igreja de Jerusalém era infantil, como a igreja em Jerusalém era imatura, como eles precisavam crescer, amadurecer. Portanto, não é um modelo, um paradigma incontestável para a nossa situação. É uma evidência de que a ascensão estava derramando efeitos miraculosos, extraordinários. A ênfase não é a igreja, a ênfase é o Senhor da igreja. E Ele está conosco hoje. Ele está com aquele que prega, Ele está com a igreja que se reúne para exaltá-lo, Ele está onde a palavra do Senhor Deus é pregada. É neste sentido, então, fazendo essa introdução muito longa, porque eu julguei necessária, que nós olhamos para o capítulo 13, quando esta igreja está definitivamente já rumada em direção, aos gentios, que nós temos esse registro maravilhoso feito por Lucas, do primeiro discurso de Paulo. Aqui eu vou só relembrar a estrutura. O livro de Atos tem pelo menos 8 discursos de Pedro, até o capítulo 12. Pedro sai de cena no capítulo 12. Paulo toma essa cena e Lucas vai colocar do 13 até o final do livro, 8 discursos de Paulo. Lucas é uma espécie de historiador, e ele se vale de discursos, porque discursos têm conteúdo. Então o evangelho para ele, a vida da igreja está baseada em conteúdo, em solidez, não em coisas subjetivas, não na subjetividade. Não há um testemunho aqui que não seja alicerçado à profecia, à palavra, à promessa, a cumprimento, a coisa real que pode ser lida, verificada e autenticada. A igreja não vive de conversa furada. A igreja não vive de entretenimento nos ouvidos dos irmãos, de que aconteceu isso com fulano, aconteceu aquilo com Beltrano. Tudo aqui é verificado. Esse primeiro discurso de Paulo, ele é usado então com a intenção autoral de Lucas, para mostrar para Teófilo que o Senhor Jesus estava agora agindo na expansão da igreja no meio dos gentios, para cumprimento da sua palavra, de que este evangelho era para todos os povos, línguas, nações, para todas as etnias. E ele é quem levantou Paulo, ele é quem converteu Paulo. Paulo não aceitou Jesus, Paulo não tomou uma decisão por Cristo. O próprio Cristo veio. O próprio Cristo, é interessante que algumas pessoas dizem que o Senhor não arromba a porta, não é assim que dizem? Mas ele é educado, ele bate na porta. Lembra daquele texto de Apocalipse 20? Dizendo assim, até mesmo as nossas crianças, eu espero que não tenha isso, senão o Marcos vai precisar me ouvir. Toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. Esquece esse negócio, O mal não está fora, o mal está dentro. Não é um mal querendo entrar, ele está dentro do meu filho, dentro da minha filha, dentro do filho de vocês. Essa é uma perspectiva humanista. E o toque, toque, toque também, Jesus está batendo a sua porta. Dê uma chance para Deus, é um equívoco. Porque esse texto está dizendo que o Senhor está à porta, mas da igreja, para mostrar para eles que eles haviam se afastado do Senhor e colocado o Senhor para fora. E ele está então numa linguagem metafórica, dizendo, é como se eu estivesse fora, eu sou o Senhor de todas as coisas. E aí as pessoas dizem mesmo na pregação, dá uma chance para ele, abre a porta, porque ele não vai arrebentar a porta. Quem arrebenta a porta é Satanás. A conversão de Paulo te mostra quem arrebenta a porta, Aparece uma luz ao meio-dia e acaba com a tua visão 3 dias e te bota no lugar onde você tem que estar. Você veio visitar essa igreja e você não é o astro aqui. Nem eu sou o astro aqui. Você veio aqui para essa igreja para ouvir a pregação de um Senhor que é Deus, que é soberano. Você creia ou não, Ele te deu vida e Ele arranca a tua vida a hora que Ele quiser. Ele te coloca no lugar que deve colocar.
E ali o judeu mais impiedoso, e ali o judeu mais nervoso da época está lá de joelho, dizendo, ouvindo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E é nesse sentido que Lucas traz então agora a pregação na própria boca de Paulo, pregando para os gentios. E aqui ele tem, portanto, duas categorias de ouvintes. O verso 16, que foi lido, Paulo levantou-se, e aqui é uma característica distinta, porque você vai lembrar que no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o Senhor Jesus leu e sentou, né? Assim, era a prática do judeu. Ele lia e senta para explicar. Nossa prática não é essa. A gente levanta e vem pregar. A grega também era assim. Por isso Paulo está numa audiência mista. Lucas está mostrando isso desde a maneira. Paulo levantou-se, fazendo sinal com a mão, sinal de silêncio. É assim que houve a pregação. Ele disse, varões israelitas. Este era o primeiro grupo. Depois ele se virou para os outros e disse, vós outros, que também temeis a Deus. Por isso nós dizemos, caríssimos irmãos, queridos amigos, que nós sabemos que a audiência, em muito sentido, ela é mista. Mas o Senhor Deus tem uma palavra para todos nós que estamos aqui. E então ele diz, ouvi. E o que ele vai fazer? Alternativa A, vai dizer, Jesus quer uma chance. Dá uma chance para Deus. Vai dizer, o Evangelho se resume em Deus te ama, e eu também. Quer dizer, não. O Evangelho é um evento muito sério. O Evangelho é uma pregação, é um discurso muito elevado e sério. E você precisa ouvi-lo, e ele começa não apenas em uma página da Bíblia, mas ele está na Bíblia toda. Se você não tem disposição para respeitar a Bíblia, não tem como eu evangelizá-lo. Se você não tem disposição para saber quem é Cristo, quem é o Deus das Escrituras, então você vai estar confuso em relação à fé. E mais, você não terá nem autoridade para questionar a fé, porque a nossa fé não é um versículo, a nossa fé não é uma página da Bíblia, a nossa fé não é um livro apenas da Bíblia, a nossa fé são 1.600 anos de história da redenção. E o que Paulo vai fazer aqui é exatamente isto, remetê-los, fazer com que a mente dos seus ouvintes seja remetida à história da redenção de séculos para trás. O Deus deste povo, nós temos uma história, nós temos registros desta história, e o que eu vou trazer para vocês é exatamente o resgate deste registro. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, está falando de antepassado, está falando de uma fé sólida, não inventada, mudada. Aqui no Brasil a fé é mudada, porque esta não era a fé que nós ouvíamos há um tempo passado. A fé de hoje é romântica, não fala diretamente da sua necessidade, não trata diretamente do poder do Senhor. E ele diz então, Deus escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito. Para quantos anos ele levou? Para muitos anos para trás. E ele diz, vocês estão aqui, vocês conhecem a história dos povos. Vocês já leram sobre os fenícios? Vocês já leram sobre os egípcios? Vocês já leram sobre várias etnias? Pois leiam sobre o povo hebreu. A fé bíblica, ela nasceu com uma nação hebraica, com um povo, com um homem retirado, com uma família, com uma prole que se transforma numa nação. Leia a respeito dessa história. E ele disse, ele durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, está lá o feito. Quem pode arrancar um império de outro império? Quem pode fazer com que um império que dominou diversas regiões pudesse libertar um povo de nada, um povo pobre e escravo, senão a mão toda poderosa de Deus? É assim que Paulo apresenta o nosso Deus. É assim que as Escrituras apresentam o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus é o Deus de Adão.
O Deus que disse para ele: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O Deus que pode não apenas apresentar-se como Senhor, mas Ele pode apresentar-se como a origem da moralidade. Eu digo não, e vocês devem fazê-lo. Toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ah, pastor, isso é história de criança. Isso não é fato histórico. Pesquise sobre isso. Veja a maneira como Moisés escreveu Gênesis. Perceba como Moisés trata as personagens de fato historicamente. Perceba como ele não está arranjando, como ele não está se comunicando com as cosmogonias. O que é isso? Explicação da origem do mundo, do universo que estava reinando ali no Egito e na Fenícia, naqueles povos cananeus. Perceba que ele está dando uma explicação lúcida. Paulo está remetendo esses ouvintes para lá. Você quer conhecer o Evangelho? Quer saber a veracidade da nossa fé? Você tem disposição para evangelizar, para pregar para as pessoas? Então chamemos elas para as Escrituras. Chamemos as pessoas para as Escrituras. Não caiamos mais no erro de ficar apenas adoçando o problema das pessoas. Deus tem um plano maravilhoso, Deus vai cuidar de você, Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana, postando nas redes sociais uma florzinha com um monte de bênção de Deus, como se nós fôssemos os deuses. Diga para lerem a Bíblia, diga para lerem as narrativas dos patriarcas. Deus tirando com mão poderosa, verso 18. Tem um aspecto que Paulo fala aqui, que nós precisamos explicar para as pessoas. Ele suportou-lhes os maus costumes, por cerca de 40 anos no deserto. A maioria das pessoas estão dizendo: pastor, dá vergonha de ler o Antigo Testamento. Vários professores universitários já tentaram tabular esta conversa, dizendo: quando nós lemos sobre a ética, a moralidade frágil dos patriarcas, eu tomei o cuidado de alistar mais de 17 pecados terríveis de Jacó, pecado das esposas dele, e tantas outras transgressões de conduta que nós hoje consideraríamos um absurdo, e que eles cometeram esses erros. Paulo está dizendo que Deus suportou esses maus costumes, que o Senhor Deus tratou todas essas coisas, e que ele esperava que no seu filho estas coisas fossem tratadas. Paulo vai escrever a carta aos Romanos. Dr. Martin Lloyd Jones arrumou muito do nosso pensamento ao dizer que a carta aos Romanos, ela não é a justificação, não é a apresentação da doutrina da justificação do homem, mas é a doutrina da justificação de Deus. Como é que Deus pode ser chamado Deus de Abraão, um homem que teve mais de uma mulher, Deus de Isaac, um homem que tem uma mulher que roubou ídolos, Deus de Jacó, que tem uma mulher que roubou ídolos do seu pai quando saiu de casa? Como ele pode ser chamado de Deus de tantos outros homens? Ora, Paulo está dizendo: ele suportou-lhes os maus costumes. A Bíblia não está narrando aquilo como um padrão ético-moral, ela está narrando como uma realidade dos fatos. Há um Deus verdadeiro que deu os mandamentos, que deu os mandatos, que vai dizer na sua palavra: Enoque andou com Deus, e já não era. Elias andou com Deus. Noé, que vai salientar de um grupo de várias pessoas, outros que verdadeiramente trilharam o caminho da fé como deveriam. Mas é um Deus que não se envergonha de ser chamado Deus de homens e de mulheres que estavam aprendendo, que estavam sendo trabalhados pela graça de Deus. A graça dele trabalhou tudo isto, porque em Cristo Jesus ele iria tratar os nossos pecados. É nesse sentido que eu respondo para alguns que dizem: eu não gosto dos evangélicos, porque gostam de ser os certos. Não gosto dos evangélicos, porque
eles são tudo ex-mentiroso, ex-bandido, ex-malpagador, ex um monte de coisa. Quando chega na igreja, se transformam tudo santo. Estas coisas eu ouço com muita repetição. E eu digo, eu não tenho problema desse questionamento, porque na verdade eu também sou um ex. Mesmo tendo nascido na igreja, mesmo não tendo cometido vários pecados daquelas tábuas terríveis de pecados morais, mas conhecendo o meu Deus, eu tinha outros deuses no meu coração. E ele havia dito, não terás outros deuses diante de mim. Conhecendo o meu Deus, eu tinha imagem dele, mesmo que eu não me dobrasse para as imagens da minha família, católicos espíritas. Minha mãe tinha, pela graça do Senhor Deus, uma santa, uma imagem de uma santa com o pescoço quebrado. E como aquilo foi legal para mim, porque eu podia olhar para aquela santa e dizer, mas se ela não se segurou para não quebrar o pescoço, ela vai cuidar da minha mãe. Nunca falei nada para minha mãe rezava para ela. Aparecia o ferro do pescocinho dela quebrado. E para aquilo era um testemunho muito claro. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a ele os que os fazem, e quantos lhe prestam culto ou lhe adoram. Ora, o nosso Deus não era essa imagem, mas eu tinha outras imagens de Deus dentro de mim. Eu tomava o nome do Senhor Deus em vão. Então sim, eu sou um ex, alguém que precisava ser chamado, trabalhado pela graça de Deus, e em várias ocasiões eu ainda luto para o cumprimento destes mandamentos que Deus nos deu. Honra ao teu pai e à tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa, a mulher do teu próximo, não dirás, eu acho que aí encerra, estou repetindo. Ora, essa é uma comunidade que pode sim ser uma comunidade de transformados, mas não transformados pela sua própria moralidade, transformados por um ato regenerador de um Deus que nos recriou. Paulo está dizendo para eles, ele suportou os maus tratos. Paulo está falando dos seus antepassados. Paulo está falando dos homens que ele venerava, Davi, Abraão. Paulo está falando daqueles que ele considerava como sendo os homens mais perfeitos, mas que agora em Cristo ele tem a percepção correta, tem a antropologia correta, e suportou-lhes os maus tratos, costumes, por 140 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. É muito interessante que Paulo está falando aqui, portanto, de cumprimento de promessa. Ele havia prometido, e 40 anos depois, ele cumpriu. Ele suportou os maus tratos, 40 anos no deserto, e depois ele destruiu as nações, e ele cumpriu a sua palavra. Portanto, você já sabe qual é o caminho que Paulo vai tomar aqui. Ele está dizendo, este é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, no verso 20, ele diz, vencido cerca de 450 anos, ele continuará sendo um Deus que cumpre as suas promessas. Depois disto, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel, homens falhos, à semelhança de Sansão, homens como Jefté, homens como Gideão, homens que podiam ser heróis para livrar o povo da perversão e também livrá-los do extermínio, como eles fizeram, mas que caíram em fraquezas. Deus deu esses homens para eles, até ao profeta Samuel. E no verso 21, então, Paulo, no seu discurso, nesse primeiro discurso aos gentios e judeus, ele muda a palavra e diz no verso 21, então eles pediram um rei, e ele não vai dizer Deus lhes deu, ele vai dizer Deus lhes deparou. Ele vai dizer Deus tem traçado a história da redenção, os rumos dela,
Mas a natureza nossa é uma natureza antagônica à vontade do Senhor. A Bíblia não esconde quem nós somos. Não há outro livro mais real, verdadeiro, para eu saber quem eu sou. Eu tenho ensinado às crianças que, se elas querem saber quem elas são, elas não devem perguntar do pai e da mãe, porque para o pai e a mãe, elas são a belezura delas, elas são a fofura delas. Elas devem perguntar para a Bíblia: o que a Bíblia diz que eu sou? Como a Bíblia diz que eu sou? E aí a Bíblia vai dizer, por exemplo, como diz o Salmo 51, que também foi lido aqui no verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu. Não tem nada de belezura aí, né? Muita fofura não, quer dizer, tem fofura e belezura, mas com estragura, com coisa ruim para dentro. Por isso que a gente precisa ensinar o que é certo, não é o mal está batendo não, o mal está aí dentro, saindo o tempo todo, e o papai e a mamãe vai ajudar você a saber administrar o mal, né? Dividir, respeitar, aceitar, esperar. Por isso o papai e a mamãe estão aqui. Então não é o toque, toque, toque. Ora, irmãos, Paulo está dizendo para eles a depravação do coração do meu povo. Está dizendo para Deus: nós não queremos ser dirigidos por ti. Eles pediram rei, Deus estava dando juízes. O que é um juiz? Homens que iriam dirigi-los a partir das Escrituras. Mas eles estão dizendo: nós não queremos. Nós queremos reis como as nações ao nosso redor têm. Nós queremos eleger homens do nosso meio, do nosso agrado. Então ele muda a palavra de maneira intencional, como autor Lucas. E ele diz nesse verso 21, então eles pediram rei, e Deus lhes deparou. Assim, Deus fez vir, meio pesadão, na cara deles, Saul. Foi um bom rei? Filho de Quis, talvez fosse o que mais se destacava, não é? Diz que do ombro para cima ninguém alcançava a altura dele. Isso era um homem grandão, mas que não foi temente ao Senhor. E isso pelo espaço de 40 anos, o Senhor Deus suportou isso. Quantas escolhas você já fez? Talvez nós estejamos vivendo nas nossas vidas as consequências das nossas escolhas. É muito constrangedor para mim falar disso, mas hoje, às 14h, o meu sobrinho foi enterrado no Amazonas. E aquele sobrinho, que vem da minha genealogia, que vem do meu sangue, desde cedo ele se recusou a seguir os caminhos dos pais. Ainda que os seus pais não fossem pessoas altamente religiosas do cristianismo. Minha irmã nasceu dentro do cristianismo, mas por influência da nossa família, ela foi servir ao espiritismo da Umbanda. Contudo, ela tinha a moralidade daquilo que é bom, daquilo que não deve ser feito de ruim. Ela tinha esse senso, juntamente com o esposo. Mas aquela criança, desde muito cedo, e depois na adolescência, e depois na juventude, tivemos tanta dificuldade com ele, de maneira que quando ele já estava mais velho, ele se envolveu com o tráfico. E então nós podemos ver o vídeo da execução dele. Está gravado nos jornais, e eu posso ver alguém que é do meu sangue, alguém que é da minha família, sofrendo exatamente as consequências terríveis da sua escolha. Eu não quero esta fé. Eu lembro que uma das vezes que o visitei no hospital por causa dessas coisas, enquanto eu pregava, ele debochava, e é dos poucos sobrinhos que não levava a sério a nossa presença, dos poucos. A grande maioria nos respeita e nos ama muito, mas ele debochava, e ele não podia falar porque estava com sonda, e a mãe dele tinha que repreendê-lo: você não deve debochar enquanto seu tio prega. Mas agora ele não está mais debochando, ele está agonizando. E então ele sofreu as consequências da sua escolha. Paulo está mostrando isso com muita clareza, filho.
Há um Deus que dirige todas as coisas, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, e Ele pode nos conduzir na moralidade, na ética correta, e Ele pode dizer para nós o que nós devemos fazer ou não, como pessoa, como família ou como nação, mas o nosso povo se virou para Ele, virou as costas. Então eles pediram rei, Deus lhes deparou. A ideia de que não era esse o que Deus tinha para eles no sentido mais estrito, nada foge à vontade dele, nada foge ao controle dele. O filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi. Aqui tem dois movimentos do Senhor. Ele é o Senhor da história, e ele dirige a história tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Ele não é surpreendido, ele permite Saul, mas ele vai fazer cumprir a vontade dele em Davi. Então ele dirige a história com mão poderosa. Eu vou frustrar o plano de Deus, agora eu escolhi o errado. Para Deus não tem frustração. Ele vai dirigir a sua vida com você no erro, com você no acerto. E no momento dele, na hora dele, no poder dele, na graça dele, Ele pode derramar graça abundante sobre você. Eu vivi até aqui errado e agora eu posso voltar. Deus pode te dar essa graça. Eu não. Nem você pode dar essa graça. Eu imagino que teve um momento que esse meu sobrinho, ele quis sair do meio dessas coisas, mas não foi dado para ele mais a oportunidade. Senão ter que sofrer e perder a sua vida com uma execução tão terrível e pública. Davi então foi dado, observe o verso 22, e tendo tirado, tirou quem? Saul. Levantou-lhes o rei Davi, trouxe aquilo que era o melhor para Israel, para cumprimento da descendência do Cristo, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o Deus que nós pregamos. Não é o Deus que é inclinado pela nossa decisão, é o Deus que faz prevalecer a sua vontade, os seus desígnios, as suas determinações. É o Deus que dirige a história como lhe apraz. Ele é juiz de todos e ele concede graça a quem ele quer. Então, Paulo conduz a história até aqui, para dizer no verso 23, de quem realmente ele quer falar. Ele disse: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é quem? Jesus. Se nós queremos evangelizar as pessoas, se nós vamos ter oportunidade de falar para os filhos, para o marido que não tem Cristo, para a esposa que não tem Cristo, para a comunidade que nós vivemos, não tenhamos receio de levá-los à história da redenção. Levem a Gênesis, levem aos profetas, abramos as Escrituras, deixem as Escrituras falarem, contemos a história da redenção como Paulo está falando. Peçamos licença dessas pessoas para falar de um assunto muito importante para elas e que não pode ser dito de maneira corrida, mas que tem que ser conversado, que tem que ser discutido. Elas vão perceber que nas Escrituras não há contradição, que as promessas elas são cumpridas, como Paulo está dizendo, da descendência deste, conforme a promessa, do jeito que ele prometeu, nos termos que ele fez. Ele trouxe, Deus trouxe a Israel o Salvador. Isto é o Evangelho, é o cumprimento histórico redentivo de todas as promessas, de tudo aquilo que deveria ter numa pessoa, no Cristo, no Salvador, como ele é colocado aqui. E então no verso 24 ele diz: havendo João, observem Isaías 40, por favor, para fecharmos com as aplicações necessárias. Paulo os levou até os patriarcas. Paulo está mostrando o agir poderoso do Deus da história, do Deus da redenção, até o cumprimento da promessa que ele fez.
E então ele fala deste Salvador Jesus. E ele inicia falando de João. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. E aqui em Isaías 40, verso 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então Isaías diz no verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ele está falando de quem? De João Batista. A Bíblia vai terminar com Malaquias, por favor. O Antigo Testamento vai terminar com Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. E Malaquias vai nos dizer assim no capítulo 3, o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 4, perdão. Verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É por isso que Paulo termina de narrar até Davi, e ele mostra que o Senhor Jesus é descendência de Davi, que o Senhor Jesus é cumprimento das profecias, e que João veio preparar-lhes o lugar. Mas João não foi apenas para um lugar pregar e dizer quem quer aceitar Jesus. João estava dizendo para eles, é necessário o arrependimento. E quando os fariseus vieram ao encontro dele para o batismo, João estava averiguando, o que vocês querem? Vocês querem uma igreja reformada, que prega a palavra, apenas para juntar a religiosidade de vocês, ou vocês querem de fato uma vida nova? O que vocês querem? As bênçãos prometidas, as curas? E então João vai dizer para eles, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos do arrependimento? João está dizendo, aonde está a marca de Deus na vida de vocês? Vocês estão se reunindo e se apegando à religiosidade, e se apegando a um culto certo, a uma pregação certa, a um pastor certo, ou vocês estão verdadeiramente tocados por aquele que é o verdadeiro Redentor, e que produz na vida, não apenas fala para o ouvido, mas produz na vida o efeito, a transformação, a mudança, que realiza com poder, porque Ele é o único que pode realizar isso em nós. Paulo está dizendo para ele, João veio, pregou, todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Talvez seja essa a nossa necessidade nesses dias, verdadeiros arrependimentos. Mais do que adesão, mais do que reunião no local certo, arrependimento de estarmos em falta com o Deus da Bíblia. E ele termina até onde nós lemos, o verso 25, dizendo, mas, ao completar João a sua carreira, dizia,
não sou quem supondes. Mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Esta foi a última pregação de João. Paulo está dizendo que João, que teve um ministério fantástico, abençoadíssimo, que verdadeiramente não fez nenhum milagre, que verdadeiramente não fez nada extraordinário, e era um tipo muito diferente de profeta, porque ele precisava vir na figura de Elias. Paulo está dizendo que ele termina o seu ministério consciente de quem ele é. A nossa fé não é alicerçada em João Batista, a nossa fé não é alicerçada no pastor, a nossa fé é Cristo Jesus. João está apontando para eles exatamente quem é o maior. A pregação é isto, não é estar num lugar onde eu estou bem, não é estar num lugar onde eu me sinto bem, mas é estar num lugar onde eu estou unido àquele que é o maior de todos. Não importa a sua condição, não importa o momento que você está vivendo, não importa os pecados que estão te escravizando, há alguém maior do que o pregador. O pregador só pode abrir a Bíblia, só pode pregar a verdade com fidelidade, só pode solicitar que você leia a Bíblia como eu estou solicitando. Mas há um que é maior do que eu, disse João, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Este é aquele que tem o poder de nos transformar. Caros irmãos, eu entendo que mais uma vez neste púlpito, o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Eu entendo que mais uma vez neste púlpito, nós como igreja do Senhor, nós como povo do pacto, estamos sendo chamados a termos coragem de pregar e de viver, sem medo, sem simplificar, sem tornar esvaziado o conteúdo do Evangelho, levando a nós e às pessoas a Bíblia toda, convidando-as a verem a história dos patriarcas, a perceberem que toda a história da Bíblia é Cristo, que Ele é o centro da história da redenção, que nele se cumprem todas as promessas. Os eventos históricos redentivos já foram cumpridos. Teologicamente, nós dividimos a história da redenção em queda, digo antes, criação, queda e redenção. É muito parecido com esses filmes de Hollywood, né? Eles imitam isso. Todo filme tem uma criação. Os semideuses, eu não lembro de tudo, de Thor, não é? Que mora em Asgard e coisas assim. São semideuses. Todos os filmes têm uma queda, têm um conflito. E todos esses filmes apresentam uma ideia de restauração. Mas nenhum deles apresenta a consumação. A teologia reformada apresenta os 4 aspectos. Apresenta tanto a criação quanto a consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Desses 3 eventos, apenas um está sendo aguardado por nós. A criação já aconteceu. A queda já é presente e eu sinto a realidade dela na minha vida, na minha casa. Mas a redenção já aconteceu. Em grande medida a redenção é realizada. E agora nós esperamos apenas um, que é a consumação. E dos eventos históricos redentivos, o Senhor Jesus veio, se humilhou. Há um credo apostólico que nós precisamos lembrar. Creio em Jesus Cristo, o qual foi nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. É a humilhação dele. Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado. A extensão do seu sofrimento desceu ao Hades. Tudo isto já se cumpriu. O credo continua com a exaltação dele. Ressurgiu dos mortos ao 3º dia. Subiu aos céus. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o credo encerra com o último evento que precisa ser cumprido, o qual há de vir, donde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. De todos esses eventos, só falta um. Todos os demais já foram cumpridos. Este Deus que cumpriu todos os eventos, todas as promessas, Ele há de realizar o último evento e chamará toda a história da humanidade para a consumação, quando, no piscar e abrir dos olhos,
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Redentor eterno, perfeito, maravilhoso, vir para buscar a sua igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou e voltarei. A igreja pode ter muita confiança em esperar, e ela pode celebrar esta confiança, se alegrar na certeza de que todos os cumprimentos já são efetivados. Estamos aguardando apenas a consumação e o último evento, que é a segunda vinda. Que esse Deus seja crido por nós, seja vivido. Ele está no meio da igreja, Ele está conosco na nossa casa e na nossa vida. Que o nome dele seja glorificado sempre e sempre.